Muito bem, caros alunos, caras alunas, estamos com um conteúdo talvez extra, porque teve algumas pessoas que me perguntaram, Fábio, você pode ensinar pra gente um pouco de fichamento? E assim, eu acho que é legal, até porque muito professor pede, acho que quem aí precisa, às vezes, ler um livro, ler alguma coisa, sempre se depara com a questão de fazer fichamento e que quase ninguém explica o que é para fazer. Então, hoje, assim, um bate-papo bem rapidinho, eu vou comentar um pouco sobre o que é o fichamento e depois eu vou falar também como que vocês fazem esse fichamento e algumas sugestões de como melhorar a prática do fichamento. Então, assim, fichamento basicamente é toda e qualquer anotação que você fizer sobre um determinado tema. Pode ser uma aula, pode ser um livro, pode ser um capítulo de livro, pode ser um artigo, um texto de internet, não importa. A questão do fichamento é complicada porque, na prática, fichamento, se vocês perceberem bem, não é muito diferente das anotações que vocês já fazem. Muitas vezes, quando você tem lá no livro, pode ser lá no Kindle, pode ser onde quer que vocês queiram que esteja, você pode colocar, por exemplo, se destaca um trecho de um texto lá com a caneta marca-texto, ou com a função do Kindle para fazer isso, ou de qualquer e-reader que você tem, um iPad, que seja. Aquilo já é um fichamento. O que acontece na prática é que quando a gente pede fichamento do ponto de vista acadêmico, é você basicamente pegar um material escrito e resumir esse material escrito em algumas partes. Por exemplo, se for um livro, você vai resumir os capítulos. Se for um artigo, você vai fazer o fichamento do artigo inteiro. Mas na prática é isso. E na prática também não é muito diferente vocês fazerem um resumo, porque resumo também tem disso. E para que a gente faz fichamento? Porque o fichamento permite que você organize o seu conteúdo. Então, mais importante do que o próprio fichamento é vocês abordarem o conteúdo ele vai ser abordado de forma sistemática. E o que quer dizer de forma sistemática e organizada? Quer dizer que você vai colocar um padrão para anotar isso e vai colocar numa ordem. No geral, é na mesma ordem que os assuntos aparecem, mas eu vou falar para vocês algumas possibilidades de fazer um fichamento. Então, basicamente, toda anotação que você fizer é fichamento. Como que você faz então esse fichamento? Eu acho que o mais difícil é alguém explicar. Tudo bem, faça fichamento de livro tal, faça fichamento do texto que eu acabei de passar. Como que você faz? Fichamento em si não existe um padrão. Quem muitas vezes determina o padrão é quem pede, caso você utilize ele para nota, ou vocês mesmos quando forem fichar o seu texto, porque vocês precisam fazer isso para estudo. Então, o que eu recomendo? Tanto que isso daqui, o como fazer, é o que normalmente a gente emprega. Você pode utilizar uma citação direta. Aí o que você faz? Você anota o trecho, por isso que eu falei do Kindle antes. Você anota o trecho, pode ser marcando com uma caneta, grifando, e aí depois você anota que é texto de fulano de tal, página tal, até página tal. Se você fizer esse fichamento num caderninho, que é o que muita gente muitas vezes faz, ou numa ficha de fichamento, eu normalmente não gosto muito dessas fichas, para falar a verdade. Eu, pessoalmente, não sou muito chegado, nem na minha época de faculdade eu usava. Eu quase sempre preferi usar ou um caderno, quando eu precisava fazer isso, ou eu utilizo, como hoje, agora, eu utilizo programas. E eu vou explicar um pouco sobre eles também. Então, como que você anota? Você anota, vamos supor que você vai anotar numa ficha, ou você vai anotar num caderninho. Fichas, inclusive, também tem um macetezinho que eu vou comentar nas sugestões, como que a gente utiliza. Você coloca o trecho que você achou importante. Pode ser feito com uma citação direta,
e você recupera isso quando você precisar citar num trabalho, que seja, ou você faz numa citação indireta, que é comentar com suas palavras. Duas outras possibilidades, isso porque fichamento não necessariamente é só sobre livros, é você comentar o tema do que está falando. Então, por exemplo, você dizer assim, neste trecho o autor fala sobre como que funciona o sistema educacional no Brasil, apontando isso, isso e isso. Ou ainda você pode dizer, olha, neste parágrafo o autor ele apresenta como ideia principal por que ele defende que arte não é simplesmente aquilo que os artistas fazem. Inclusive, isso tudo que eu estou falando para vocês são trechos de livros que eu já li. Um sobre educação e um outro sobre o que é a história da arte. Agora, os títulos não me vêm à cabeça, mas são livros que existem. O que você pode fazer também é você fazer lista de obras, mas isso é mais para você organizar o que você leu. E falando sobre o comentário do tema, muitas vezes você faz o comentário do jeito que eu fiz com vocês, antes da gente partir para alguns modelos, algumas ideias. O que você precisa necessariamente para poder desenvolver aquele trabalho? Normalmente, listagem de obras entra quando nós fazemos a bibliografia do nosso trabalho. Que modernamente as pessoas, os institutos, até mesmo na própria BNT, em alguns casos, dependendo de qual lugar que você estudar, vai dar preferência ao nome referência bibliográfica do que bibliografia. Qual a razão disso? Bibliografia indica tudo que você leu. Referência bibliográfica é de o que você leu, quais que você utilizou como referencial. Na prática não tem diferença nenhuma, gente, mas tem gente que acaba preferindo isso, então muitos trabalhos que vocês forem fazer listagem de obras é de obras que vocês já leram para compor o seu trabalho. Tanto é que isso ajuda vocês a montar a bibliografia. E o que eu recomendo? Agora, minha sugestão. Você, sempre que você for fazer uma citação, uma anotação, seja ela direta ou indireta, anotem a página de onde você está tirando aquilo. Então, a primeira coisa é, você quer citar com suas palavras, você quer utilizar o que o autor disse. Quando for o que o autor disse, sempre coloca entre aspas para você lembrar que aquilo ali é fala do autor e não é sua. Para facilitar, se você utiliza ficha, ou se você utilizar um editor de texto, sempre anote o sobrenome do autor, obra e página. Isso para você depois consultar é mais fácil. Só que se você fizer isso, coloque sempre na ordem que aparece no texto. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Se você condensar o conteúdo, você vai fazer uma coisa que nós chamamos de síntese. Aí, como que você faz síntese? Normalmente, a síntese ela é a parte mais essencial daquilo que você leu. Então, você coloca numa única frase todo o assunto que o autor disse, com no máximo 30 palavras. É obrigatório que seja com no máximo 30 palavras? É obrigatório que seja com no máximo 30 palavras, porque se for mais do que isso, você faz um parágrafo, você faz uma citação indireta. Se você tem que condensar conteúdo, você tem que escrever o mínimo possível. E sempre com a referência do autor e página. Isso também ajuda muito quando você precisa, sei lá, você está fazendo a sua citação e você não está muito afim de ficar colocando autor, obra, você só quer citar a ideia porque tem alguma coisa ali que você quer aproveitar. Então você faz a síntese, você faz essa condensação. Uma última coisa que você pode fazer é liste assuntos em ordem de importância. Nesse caso, você vai fazer isso quando você tiver que trabalhar com mais de uma obra e as obras falarem das mesmas coisas. Ou quando você estiver trabalhando com um livro na qual você tenha capítulos independentes. Vamos supor, é um livro de vários autores. E você precisa fazer um fichamento de todos esses autores, você pode elencar quais deles são mais importantes. Normalmente a ordem de importância para fichamento ele só funciona bem
quando você precisa apresentar um trabalho. Então vamos supor, você fez uma pesquisa, você fez uma monografia para o seu TCC, que seja. Você já tem mais ou menos a ordem de importância quando você tem a introdução, quando você tem o desenvolvimento, você tem a conclusão. Porque você elaborou assim. Mas, eventualmente, vão ter coisas que você quer dar mais ênfase. Então, você tendo essa listagem, você muitas vezes, na hora de compor a apresentação, você sabe, por exemplo, qual parte vai tomar mais tempo. Lembrando que fichamento, como eu disse antes, não é só de livro, pode ser de qualquer coisa. E fichamento não existe um padrão normativo, existem algumas diretrizes que você pode fazer. Aí eu vou dar uma sugestão de programas e de aplicativos para celular que vocês podem utilizar para compor a apresentação de vocês, para compor, apresentação não, compor o fichamento de vocês. Aqui eu citei alguns e eu devia ter colocado, mas não pus por uma questão muito simples. Já vou comentar, inclusive, ele primeiro, que é o Kindle. Por que eu não coloquei o Kindle para fazer isso? Porque o Kindle não é exatamente um programa dedicado para isso. Mas ele tem uma vantagem muito interessante, que ajuda muito com isso daí. Primeiro que existe uma versão em programa, que você pode instalar no seu computador. Tem um app que você pode instalar no seu dispositivo, e ele tem o dispositivo Kindle que você pode utilizar, que eu particularmente recomendo. Se vocês tiverem condições de adquirir, nem que seja o mais simples do Paperwhite, que seja, que eu tenho o Paperwhite, eu acho ele muito útil, porque o Kindle, toda vez que você grifa alguma coisa, você consegue anotar alguma coisa em cima, fazer um comentário, e ele gera para você, no próprio aparelho, como se fosse um fichamento de tudo que você leu, com o bloquinho de texto que você destacou, a referência, ele já te deixa a referência marcada, de página e tudo mais, embora a paginação no e-reader é um pouquinho complicada, você não tinha lidando com PDF. E você também tem os seus comentários ali, então ele facilita muito. Só que o Kindle, o único problema dele, que eu acho assim mais complicadinho, é que você não consegue colocar a citação se você não tiver contexto ali. Alguns desses aqui também tem essa limitação, mas o Kindle, ele meio que junta um pouquinho de cada uma dessas coisas se você tiver com o teu texto em formato MOBI, que é o formato que vem no próprio Kindle, ou formato PDF, que permite você fazer anotação, mas eu acho ele meio ruim para ler, por conta de questão de tamanho de fonte e tudo mais, mas ele é mais interessante se você depender do número da página do teu documento. Se você não depender, então, podem ficar tranquilos. Aí tem o Citavi, o Mendeley e o Zotero. Eles são exatamente a mesma coisa, são aplicativos de gerenciamento de citação bibliográfica. Mas por que eu estou citando eles aqui para fazer fichamento? Eu estou citando eles para fazer fichamento porque você pode subir arquivos neles e esses arquivos eles vão poder ser comentados igual a gente faz no Kindle. Você pode anotar e a vantagem deles é que eles permitem que você já introduza junto do teu arquivo qual a referência bibliográfica. E aí aqui vão algumas dicas. Você pode ter um PDF, desde que você tenha feito lá o OCR para identificar a fonte, você pode ter isso, eu acho isso legal, e depois você pode grifar, e nessa parte de grifar, ele vai deixar anotado, ele vai permitir que você depois exporte as citações, porque todos eles são compatíveis com o Microsoft Word. Eu não sei se o OpenOffice funciona para eles, mas eu acho que não custa dar uma olhada, porque eu nunca vi nenhuma referência que você possa instalar plugin no OpenOffice, mesmo ele sendo open, como algumas vezes a gente diz. E todos eles são gratuitos. Claro que o Citavi, o Zotero e o Mendeley têm planos pagos, mas você não precisa deles. Pagar por eles normalmente é para você comprar mais espaço no banco de dados para você poder manter a conta, porque você pode subir arquivos e eles fazem sincronização. O Zotero tem uma vantagem, que eu acho que é muito melhor no caso do que o Mendeley e o Citavi, nesse sentido, que você pode usar o armazenamento dele como uma nuvem e trabalhar com essa coisa de citações se você tiver mais de uma pessoa trabalhando com isso. Principalmente se você tiver, por exemplo, fichamento de mais de uma pessoa, isso é muito prático. O Mendeley ele tem uma rede social que permite você buscar referência. Então,
cada um tem suas qualidades, seus defeitos. Eu particularmente gosto muito mais do Mendeley. Eu testei o Zotero por um tempo, eu não curti muito, não sei, talvez eu teste de novo esses tempos, mas eu particularmente gostei muito do Mendeley. E o Citavi, ele também é muito interessante, só que o Citavi tem um probleminha, inclusive vou comentar quando for falar dos aplicativos com relação ao Zotero. Evernote e OneNote são também a mesma coisa. Eu particularmente gosto muito mais do Evernote. Eu pessoalmente. Por quê? O Evernote permite que você instale um plugin, por exemplo, no navegador e pegue um texto inteiro para ler, sem as distrações de propaganda. Ele faz um trabalho muito legal com isso. E ele permite que você trabalhe em grupos. Então você pode trabalhar em grupos, ele é muito interessante nesse sentido. A única limitação do Evernote é que na versão gratuita você só pode sincronizar dos dispositivos. Ele não permite você fazer mais do que isso. Já a versão paga você sincroniza quanto você quer, você tem um pouco mais de limite para poder hospedar as suas anotações, porque inicialmente ele oferece 100 MB para isso, mas acreditem, 100 MB é coisa pra caramba. Mesmo tendo essa limitação de quantos dispositivos, ele tem uma coisa que é interessante. Você pode acessar o web em qualquer lugar. Vamos supor, você não está com o seu celular, você não está com o seu computador instalado com o Evernote, você coloca o Evernote no navegador e ele acessa. Sem contar que ele permite que você tenha templates para anotação, para fazer pauta, fazer lista, então ele é bem interessante. O OneNote faz algo muito parecido, mas o OneNote tem dois problemas. Primeiro, eu acho que ele é meio burocrático para algumas coisas, embora visualmente ele é mais bonito do que o Evernote na hora de você fazer anotações. E, inclusive, o sistema de gerenciamento de anotações dele é mais interessante, porque o Evernote trabalha muito com tag. E aí você consegue fazer pastas. Então, em termos de organização, o OneNote é um pouquinho melhor. Só que tem um segundo problema, ele é pago. Exceto se você tem alguma instituição, que, como no meu caso, que eu tenho o Evernote, o OneNote, aliás, gratuito, porque eu tenho pacote Office, ele sempre vem com pacote Office, se você não tiver, você vai ter que pagar para poder utilizar a versão mobile, para poder utilizar a versão no computador. E uma última coisa dentro dos programas, que na verdade não é exatamente um programa, é qualquer processador de texto. Aqui eu coloquei o ícone do Google Docs, mas pode ser o Google Docs, pode ser o Microsoft Word, aliás, pode ser o OpenOffice, pode ser o Pages se você tiver o Mac. Qualquer processador de texto funciona. Só que ele tem uma desvantagem muito grande. Eu acho que você você ficar trocando de leitor o tempo todo não é legal. Só que muita gente tem muito mais facilidade de usar como um processador de texto, porque utiliza como se fosse um caderno. E aí você segue as mesmas ordens. Você utiliza um template, você vai replicando. Particularmente, para facilitar, eu acho que é muito mais legal, no caso, para você utilizar, mas aí você tem que ter um pouco de traquejo, talvez se você não tiver também, não esquente a cabeça, você mudar as margens e o tamanho da folha nesses processadores de texto, deixar com o tamanho de um cartão. Porque já que o Office vai ser utilizado como se fosse um caderno, então adeque o tamanho dele para um caderno que você utilizaria. O legal de você manter em Word é que se você for alguma vez fazer um trabalho acadêmico, ele já fica salvo num arquivo, você pode copiar e colar, depois fazer as alterações. Mas eu acho ele bastante desvantajoso, qualquer processador de texto, nesse sentido. Mas ele é legal também, sobretudo porque você tem um controle maior e você não precisa, às vezes, instalar mais coisa. Porque todos esses que eu citei, mesmo o OneNote, é sempre uma coisa a mais para você colocar na tua máquina. Então, isso não é legal. Então, esses são os programas que eu particularmente recomendo, eu já testei todos. Tem também para quem gosta do Trello, mas o Trello não é muito bom nisso, ele é mais para você organizar as coisas. Você pode utilizar também, tomar notas de voz, e tomando notas de voz é legal porque, por exemplo, no Word ou em qualquer processador de texto, você já tem uma opção que você converte texto em voz. Então, às vezes, você só fala o que você quer escrever, ele escreve, você faz os ajustes de pontuação tudo certinho, e você tem
um processador de texto com as citações que você precisa, com o fichamento que você precisa. E aqui, por último, classe, ou caros alunos que venham assistir este vídeo, temos os apps, coisa que você pode colocar no celular, pode colocar num tablet, pode colocar em qualquer lugar. E aqui vamos a alguns comentários. Vocês viram que eu não coloquei um dos programas que tem ali, porque ele não tem um app para isso. Eu só considero uma falha muito grave. Porque vamos ser bem sinceros, muitas vezes você está com o seu celular do lado e você precisa ler um livro físico. Então é mais fácil você ter um celular do lado anotando do que você ter tá lendo no computador. Se você estiver lendo no computador, às vezes é melhor você ter algo separado para que você possa dar uma olhada depois. E como se não bastasse, ter no celular permite que você faça sincronização entre dispositivos. É o que acontece com o Evernote, é o que acontece com a Note, é o que acontece com o Mendeley. Você pode fazer sincronização via mobile e via programa. Isso é muito bom porque permite que você leia em qualquer lugar, sobretudo se você subir os seus documentos na nuvem desses programas, porque o Evernote e o OneNote também permitem fazer isso. Quer dizer, o OneNote eu nunca tentei fazer. O Evernote eu sei que faz, mas eu não recomendo se você tiver uma conta gratuita, porque esses 100 MB vão rapidinho. O Zotero, ele está aqui, mas ele não tem um aplicativo próprio, mas tem um monte de aplicativos que você pode utilizar para fazer a conexão entre o Zotero e o seu computador. E o que vale a pena a gente colocar aqui é que o Zotero, nesses aplicativos, até onde eu pude ver, só tem aplicativos para o Android. Eles ainda estão desenvolvendo um para o iOS. Então, se você tem iPhone, se você tem iPad, não contem com o Zotero para isso. O Mendeley não tem problema. O Mendeley tem para o iPad, tem para o Android, tem para o iPhone também, embora eu não ache muito bom ler por lá, mas tem. Tem para o computador e não tem limite de quantos dispositivos você pode manter conectado. A única limitação que ele tem é espaço para você subir documento. Então, se você depende de colocar muito livro, muito artigo, talvez para você ele dê alguns problemas. O Evernote também tem uma versão mobile, e na versão mobile ele é interessante, mais interessante porque ele também tem aquela coisa do comando de voz. Você pode utilizar o comando de voz do seu celular para escrever. E é legal porque, no caso do Evernote, se você utilizar o Evernote, você pode deixar o seu celular do lado, desligando, evidentemente, as redes sociais, que são distrações que podem te atrapalhar, e colocando para fazer a citação. O OneNote, no celular, funciona muito bem. Porque parece que eu gosto muito dele no celular. Mas, eventualmente, como boa parte do produto da Microsoft, ele costuma dar uma engasgadinha. Mas ele não tem a limitação do Evernote em termos de espaço, porque ele utiliza o seu espaço de armazenamento do OneDrive. Então, se você tem isso e você tem o seu OneDrive mesmo gratuito, eu acho que o gratuito, se não me falha a memória, você pode armazenar até 1 GB de arquivo, se não me falha a memória. Então você tem muito mais espaço para colocar as coisas e você pode coletar links, você pode organizar as anotações por dia. Então, para deixar, em termos de organização, ele é mais interessante. O Evernote ele é mais livre para escrever. É por isso que eventualmente eu gosto mais do Evernote, embora eu use bastante o OneNote para outras coisas. E qualquer aplicativo de texto. Pode ser o Word. O Word tem a mesma limitação do OneNote, você precisa ter uma licença para poder usar ele no celular. Então não adianta muito você que gosta de utilizar produtos não licenciados oficialmente, talvez ele não te ajude, porque ele pede uma conta. Isso a não ser que você faça alguma coisa ali que não deveria, mas aí você perde um dos grandes atrativos dele, que é poder fazer sincronização. Porque o Word também tem essa vantagem. Você pode criar um documento no OneDrive. Esse documento fica disponível online. Você pode abrir tanto no celular quanto no celular, no tablet também que seja, quanto abrir no seu computador. Então ele funciona e ele é bem legal. O Google Docs ele é mais vantajoso ainda porque o documento já é criado na nuvem.
E a vantagem de você criar na nuvem é que você não precisa ficar salvando, ele já salva automaticamente, assim como acontece com o Word. O LibreOffice, ele tem uma versão mobile, mas eu nunca testei, para falar a verdade. Então, eu não acho que é interessante porque você não tem uma nuvem para sincronizar. E aí, no caso, o que são mais vantajosos aqui para o seu celular, se você for usar um processador de texto, é você utilizar ou o Word ou utilizar o Google Docs. Daria para usar também as planilhas lá do Excel ou do Google Spreadsheet, que seja, mas eu não acho muito legal não, eu particularmente não gosto muito. O Pages da Microsoft não, da Apple, funciona muito bem também. E você tem um armazenamento em nuvem da Apple, que você também pode criar um documento ali, disponibilizar na nuvem, baixar esse documento, editar, então ele funciona legal também, porque tem integração com a nuvem da própria Apple. Só que assim, o que eu pessoalmente aconselho é, editor de texto não é legal para isso. Você pode usar, mas não é legal. Tá? Então eu pessoalmente não sou muito fã de processador de texto. E você também pode, evidentemente, tem outras soluções. Sei lá, você utiliza um bloco de notas, é meio precário, mas às vezes seu celular não tem muito espaço para instalar mais nada. Você pode utilizar qualquer coisa que você possa fazer notação serve. Essas que eu estou indicando, eu particularmente acho mais interessantes. O Mendeley, particularmente para mim, é o melhor se você lidar com muito documento em PDF. Se por algum acaso os seus documentos de leitura não estiverem em PDF, utilize o Evernote ou o OneNote ou algum processador de texto, porque eles vão permitir que você anote coisas que estão físicas, que são offline. E o legal, no caso tanto do Evernote, quanto do OneNote, quanto do... até o negócio da Microsoft, por conta do OneDrive, ou se você não tiver um OneDrive, você pode usar o Dropbox. O Dropbox também permite fazer isso, de você ter mais de uma pessoa anotando. Às vezes você está fazendo o seu fichamento e você também está lendo o mesmo livro com um coleguinha. Então vocês gostariam de compartilhar anotações. Isso também é muito enriquecedor. Então até demorou mais do que eu imaginava. Eu pensei que ia ser uma aula muito rápida sobre como fazer fichamento. Eu só vou retomar aqui algumas coisas que eu disse antes. Então, fichamento não tem modelo, não existe um padrão para fichamento. Esse padrão pode ser determinado tanto pelas pessoas que pedem fichamento. Eu quero fichamento desse jeito. Então, sempre que algum professor pedir, pergunte como você gostaria que eu apresentasse fichamento. Mas, por outro lado, existem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Então, todo fichamento, ele apresenta ou trecho da obra, ou um comentário sobre aquele trecho da obra, ou uma paráfrase daquele trecho da obra, que seria a citação indireta, que é você dizer com suas palavras, ou você lista se você estiver trabalhando com bibliografia. Aí eu sugeri alguns programas e alguns aplicativos que vocês podem utilizar. A gente tem no Google qualquer um deles que vocês vão encontrar numa boa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que seja proveitosa essa aula sobre fichamento e qualquer dúvida fiquem à vontade para perguntar.